Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente verá como se resolve equações do segundo grau incompletas. Será que é por meio de Bhaskara ou tem jeito mais fácil? Eu sou o Adriel e você está no canal Um Aluno Livre. Muito bem, pessoal. Equações do segundo grau incompletas. Antes, quero lembrar vocês que a fórmula geral, como a gente viu nas aulas anteriores, de uma equação do segundo grau, também chamada de equação quadrática, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a, o b e o c, que são coeficientes, pertencem ao conjunto dos números reais. E, atenção, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Veja, se o a for zero, será 0x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. 0 vezes x ao quadrado dá zero, então pode cortar. A equação vai ficar bx mais c igual a zero. E bx mais c é uma equação do primeiro grau, deixou de ser do segundo. Por isso que o a não pode ser zero, senão vai perder as características de uma equação do segundo grau, certo? Entretanto, o b e o c podem ser zero. Quando isso ocorre, a gente tem equações incompletas. Por quê? Porque está faltando um coeficiente. E isso não é problema. Existem várias maneiras de resolver. Você pode resolver por Bhaskara, mas eu prefiro, e é mais rápido, resolver pelas formas que eu vou ensinar vocês agora. Então, vamos lá. O que acontece se o c for igual a zero? Veja, nessa equação não há c, é apenas ax ao quadrado mais bx igual a zero. Por exemplo, 10x ao quadrado mais 4x igual a zero. Não tem termo independente. Como a gente resolve? Veja só. Quando o c é igual a zero, a gente aplica fator comum em evidência. Isso mesmo. Fator comum em evidência. O que há de comum aqui nesses dois termos? Há o x, obviamente, mas também há o 2. Veja, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 5 dá 10. Então é 2x. Agora a gente coloca entre parênteses o que restou, não é mesmo? Por exemplo, porque o produto deles vai resultar nisso. Veja, 2x vai ser 5x mais 2. Por quê? Como eu fiz isso? É que nem fator comum em evidência. Você deve estar craque nisso, não é mesmo? 2x vezes 5x dá 5 vezes 2, 10. X vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 2 dá 4x. Certo? É o fator comum em evidência. É como se fosse uma... Eu dividi os termos aqui, certo? Agora, o que a gente faz? Bom, para dar zero, uma dessas respostas tem que ser zero. Então, já coloca x1 igual a zero. E o x2, quem é? É o que está dentro do parênteses. Ah, só aqui que eu esqueci de comentar uma coisa. x1 igual a zero. Por quê? É o que está fora do parênteses. Ó. 2x igual a zero. Então, x igual a zero sobre 2, que dá zero. Certo? Por isso que eu disse que um dos termos tem que ser zero. x1 igual a zero, por causa disso. Agora, o x2 é o que está dentro do parênteses. Então, é 5x mais 2 igual a zero. 5x igual a menos 2. X igual a menos 2 quintos. Esse é o x2. Então, aqui no canto, solução é menos 2 quintos, zero. Essa é o conjunto solução. As respostas, as raízes dessa equação. Se você fizer por Bhaskara, vai achar a mesma coisa. Mas aqui é muito mais rápido, não é mesmo? Fator comum em evidência. Quando c for zero. E se o b for zero? Olha só. b for zero. Aqui não há o b. Apenas ax ao quadrado mais c igual a zero. Não tem problema. Como a gente resolve? Veja. 20x ao quadrado menos 5 igual a zero. Passo 5 para o outro lado. 20x ao quadrado igual a 5. Agora passo 20 para o outro lado. Está multiplicando, passa dividindo. Então é x ao quadrado
igual a 5 sobre 20. Dá para simplificar? Então simplifica. Divide por 5 em cima e embaixo. X ao quadrado igual a 1 quarto. Agora a gente passa a raiz quadrada. Por quê? Aqui é uma potência de expoente 2. Está elevado ao quadrado. Então passa ao outro lado sendo uma raiz quadrada. Então x igual a mais menos raiz de 1 quarto. Por que esse mais ou menos? Bom, olha só. Qual é a raiz de 4? A raiz quadrada de 4 é 2 e menos 2. Veja, 2 ao quadrado dá 4. E menos 2 ao quadrado também dá 4. Por isso que é mais e menos. Por isso aqui a gente coloca mais ou menos raiz de 1 quarto. Sempre faça isso, certo, pessoal? Agora, vou colocar mais aqui embaixo. X igual a mais ou menos, olha só. Quando o numerador e o denominador estão com raiz quadrada, a gente pode fazer o seguinte. Raiz de 1 sobre raiz de 4. É a mesma coisa, certo? Qual é a raiz de 1? É 1. Mais ou menos 1. E a raiz de 4 é 2. Então, a solução é menos meio mais meio. Ou simplesmente mais ou menos meio. Essa é a resposta dessa equação. Se você fizer por Bhaskara, vai dar a mesma coisa, certo? E somente para finalizar, pessoal, o que acontece se o b e o c forem igual a zero? A equação ficará apenas ax ao quadrado igual a zero. Por exemplo, 5x ao quadrado igual a zero. Como a gente resolve? Barbada. Nem precisa de Bhaskara. X ao quadrado igual a 0 sobre 5. Ou seja, x ao quadrado igual a zero. Nem preciso fazer mais nada, né? Vai dar tudo zero. Mas, olha só. X igual a mais ou menos raiz de zero. X igual a zero. Zero não existe nem mais nem menos, é apenas zero. Então, a solução é zero. E essa foi a aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até mais. Fui!